Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Espaço Capitão aqui do canal Roda de Proa. Nossa 17ª aula terá 10 questões do exame extra realizado pela Marinha para habilitar os participantes da Refeno. Esse exame foi realizado em Recife, agora em setembro de 2022. Particularmente, achei uma prova bastante tranquila e um ponto me chamou bastante atenção: não teve exercícios de radar em rosa de manobra. Meu nome é Sérgio Cosentini, sou instrutor náutico habilitado como capitão amador e você está no canal Roda de Proa, um canal de conteúdo exclusivamente náutico. Se ao final dessa aula você entender que o conteúdo foi relevante para você, então peço que nos prestigie deixando o seu like, inscrevendo-se no canal e, se possível, deixando um comentário. A sua opinião é realmente muito importante para a gente. Vamos então para a nossa 17ª aula. Conforme as normas prescritas na Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, SOLAS, embarcações navegando além de 20 milhas da costa, navegação oceânica, devem dispor de balsas salva-vidas. E aí nós temos as alternativas da classe 1 até a classe 5. Vamos ver qual é a determinação do SOLAS. De acordo com o SOLAS, as embarcações, quando em navegação oceânica, deverão dotar de balsas salva-vidas tipo classe 1. Então, para essa questão especificamente que menciona o SOLAS, a alternativa correta é a letra A. Uma confusão que às vezes é até comum é que a Norman 03, que aí nós entramos na legislação brasileira, a Norman que normatiza as embarcações de esporte e recreio, ela diz que quando empreendendo navegação oceânica, deverão ser dotadas de balsas salva-vidas infláveis para até 100% do número total de pessoas a bordo, podendo ser classe 2. Então fique atento quando a questão mencionar SOLAS e quando mencionar Norman 03. Durante a Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas, com base em constatações anteriores e estudos realizados, passaram a utilizar nos equipamentos de sobrevivência pequenas bolsas contendo uma substância química repelente de tubarões. Essa substância, em contato com a água, dissolve-se lentamente, protegendo a pessoa que está na água durante algumas horas. O nome dessa substância é... Acredita-se que o odor de um tubarão morto seja repelente de um tubarão vivo, e meio que por acaso, à época, descobriu-se que o acetato de cobre tinha esse odor característico, e ainda hoje é usado como repelente. Só que é feita uma mistura com uma outra substância que deixa a água turva para confundir o tubarão, disfarçando a pessoa. Fato também é que pesquisas mais recentes mostram que nem todas as espécies de tubarões são repelidas pelo acetato de cobre e atribui a sua eficiência a cerca de 70%. Mas aqui, voltando para a nossa prova, alternativa correta, letra C. A posição Help, Heat Escape Lesson Posture é utilizada quando estiver. Cerca de 80% da perda de calor pelo nosso corpo se dá pela cabeça, pescoço, tronco e virilha. A posição Help deve então ser adotada pelo náufrago quando sozinho na água, a fim de proteger essas áreas do corpo, evitando perder calor para o ambiente mais rápido do que ele consegue repor, retardando então a hipotermia. Alternativa aqui da nossa questão, letra E, sozinho dentro d'água, a fim de reduzir a perda de calor.
Um radar operando em REDAP em seu modo de apresentação tem as seguintes características. Antes de resolvermos essa questão, eu falo sobre os 3 modos de apresentação da tela do radar na aula número 24 do Espaço Mestre Amador. Depois não deixe de assistir essa aula, caso você já tenha assistido, faça uma revisão novamente, porque tem informações bem importantes nessa aula. Eu falo, por exemplo, do modo REDAP, do modo CURSAP e também do modo NURTAP. 2 características do modo REDAP. Primeiro, que o radar não está estabilizado. E segundo, que a linha de fé é fixa na tela do radar. E o que é não estabilizado? O radar ele não está recebendo informações a respeito do norte verdadeiro. Essas informações normalmente vêm de um aparelho de GPS ou mesmo de uma agulha giroscópica. Então, como ele não tem a referência para o norte verdadeiro, nós dizemos que o radar não está estabilizado. Vamos então analisar as alternativas. Alternativa A é um dos modos que permite ao navegante obter marcações verdadeiras e a imagem não é estabilizada. Pronto, a imagem não sendo estabilizada, eu não posso fazer marcações verdadeiras, pois eu não tenho a referência do norte verdadeiro. As únicas marcações possíveis em modo REDAP são as marcações relativas e as marcações polares. Então a alternativa A está eliminada. Vamos para a alternativa B. O rumo base da embarcação é indicado para cima, parte superior do círculo azimutal. Vamos ver essa primeira parte aqui. Quando o rumo é indicado para cima, então o modo de apresentação é o CURSAP e não o REDAP. Então também está errada a alternativa B. E a linha de fé não é apresentada. Então aqui também está completamente errada. Eliminamos a alternativa B. Alternativa C só permite que sejam tiradas marcações relativas dos alvos e pontos, até aqui está correto, e quando a embarcação altera o seu rumo, a linha de fé, marca de proa, se movimenta. A linha de fé é fixa. Então a alternativa C também está eliminada. Vamos para a alternativa D. O modo REDAP só é possível de ser operado se houver informações do GPS e da agulha giroscópica disponibilizadas para o radar. É justamente ao contrário, eu só estou no modo REDAP porque eu não tenho informações nem do GPS e nem da agulha giroscópica. Então a alternativa D também eliminada. Restou apenas a E. A indicação da proa está sempre para cima, parte superior do círculo azimutal, e a imagem é não estabilizada. Alternativa correta, portanto, letra E. O Sistema Automático de Identificação AIS tem muitas funcionalidades, características e usos. Quanto a esses aspectos, é falso afirmar que... Então aqui é importante ressaltar que o que ele quer é a resposta errada, a resposta falsa. Antes de iniciar, eu também deixo a dica de mais uma aula, a aula número 8, AIS-SART, que também traz bastante informações a respeito do AIS. Então vamos começar a analisar as alternativas. Alternativa A. As embarcações que a legislação obriga o uso de AIS devem ter o equipamento em funcionamento quando estiverem fundeadas ou amarradas à boia. Essa alternativa está correta. A legislação ela determina que o AIS pode ser desligado quando a embarcação estiver atracada a um cais ou a um pier, ou ainda, por questões de segurança, a critério do seu comandante. Alternativa B. De acordo com a IMO, Organização Marítima Internacional, as embarcações de esporte e recreio
não são obrigadas a possuírem o AIS. A alternativa também está correta. As embarcações de carga com mais de 300 de arqueação bruta e também de transporte de pessoal, de passageiros, com mais de 12 passageiros, é que são obrigadas pela IMO a possuírem o AIS. Alternativa C. Um dos propósitos é identificar embarcações. Alternativa também correta. Os outros propósitos do AIS são acompanhar a trajetória de outras embarcações, simplificar e promover a troca de informações, proporcionar informações adicionais para evitar o abarroamento e colisões e também reduzir as comunicações por voz. Se um dos propósitos do AIS é reduzir as comunicações por voz, então acho que encontramos a alternativa falsa. O AIS aumenta o tráfego de comunicações por voz em frequências de radiotransmissão. A alternativa D está errada. Vamos só concluir aqui com a análise da E. O sistema AIS é compatível com os equipamentos DSC, chamada seletiva digital. Sim, está correta. O AIS também é compatível com o DSC, inclusive permitindo a comunicação com estações do GMDSS. Alternativa então aqui, letra D. Quanto ao balizamento marítimo da IALA região B, que é utilizada no Brasil, analise as afirmações abaixo e marque a alternativa correta. Vamos analisar as alternativas separadamente, iniciando aqui pela primeira. Ao entrar em um porto, o navegante deixará por boreste boias ou balizas encarnadas em formato cônico, pilar ou charuto. A luz emitida será encarnada. Questão clássica das provas de arraiz amador. Vamos trazer uma ilustração aqui para enriquecer um pouquinho. Então nós temos lá um porto, nós temos a embarcação que está entrando para o porto. Temos aqui o sinal lateral de boreste e o sinal lateral de bombordo. Na regrinha nós entramos solteiro, luz verde com luz encarnada com luz verde. Então aqui não há coincidência nas cores, estamos solteiros. Quando nós saímos, então aí vai haver a coincidência das cores, nós dizemos que estamos casados. Então ele afirma aqui que ao entrar no porto, nós vamos deixar por boreste as boias e balizas encarnadas. Então estamos deixando por boreste exatamente a boia encarnada. A luz emitida será, portanto, encarnada ao entrar no IALA B. Alternativa correta. A segunda alternativa diz o seguinte: o sinal de perigo isolado é aquele construído sobre, fundeado junto ou sobre um perigo que tenha águas navegáveis em toda a sua volta. Quando luminosa, a boia exibe luz amarela com 2 lampejos por período. Então, trazendo aqui a ilustração de uma baliza de perigo isolado, nós temos preta com uma ou mais faixas encarnadas, no top 2 esferas negras e luz, quando houver, vai ser branca com 2 lampejos. A alternativa traz luz amarela. Luz amarela é balizamento especial. Então essa alternativa está errada. Alternativa 3. Sinal cardinal sul tem 2 cones pretos, um sobre o outro, com os vértices para baixo. As cores são amarela sobre preta. Quando houver luz, terá as seguintes características: cor branca, e aqui ele apresenta o ritmo e a apresentação das luzes. Só para contextualizar e não deixar passar em branco, nós temos grupos de 6 lampejos muito rápidos, mais um lampejo longo com 10 segundos.
ou grupos de 6 lampejos rápidos mais um lampejo longo de 15 segundos. Não se prenda a esses códigos, a esses ritmos de lampejos. Aqui, com certeza, a banca de prova colocou apenas para deixar uma atmosfera mais complicada, criar um clima aqui. Não se prenda a isso, porque ninguém decora esse tipo de coisa, ok? Vamos trazer aqui a ilustração da Cardinal Sul para a gente ver se a descrição bate. Então nós temos dois cones pretos, um sobre o outro, com os vértices para baixo. Então está aqui os dois cones com o vértice para baixo. Vértice para baixo está apontando para o sul, por isso Cardinal Sul. As cores são amarela sobre preta, amarela sobre a preta. A cor preta sempre segue o vértice dos tops. Então, se eu tenho o vértice para baixo, a cor preta vai estar embaixo. Quando o top aqui, o vértice for para cima, preto vai estar em cima. Aí é cardinal norte. Depois você dá uma olhadinha para você ver essas características. Quando houver luz, será branca, com grupos de lampejos rápidos ou muito rápidos. Então está aqui grupos de lampejos rápidos ou muito rápidos e a cor é branca. Então essa alternativa está correta. Então, só para encerrarmos essa questão, nós temos das três alternativas A1 e A3 que estão corretas. Portanto, alternativa letra B, as afirmações 1 e 3 são verdadeiras. Mais uma questão sobre a projeção de Mercator nas cartas náuticas, identifica-se como falsa a afirmação. Mais uma questão que eu faço referência a uma aula aqui do canal, a aula do Espaço Mestre Amador, a importância da escala na carta náutica, aula número 8. A resposta dessa questão e de outras sobre esse assunto você encontra nessa aula. Vale a pena dar uma conferida. Vamos às alternativas. Alternativa A deformação excessiva nas altas latitudes. Alternativa correta. Em latitudes acima de 70 graus é impossível navegar com a projeção de Mercator, por conta das latitudes crescidas. Então vai haver uma deformação ao ponto da Groenlândia ficar maior que a América do Sul. Alternativa B, é fácil identificar os pontos cardeais numa carta de Mercator. Alternativa correta. Com a carta de frente para você, o norte está em cima, o sul embaixo, a sua direita, leste e a sua esquerda está o oeste. Alternativa C. Os ângulos medidos na superfície da Terra são representados por ângulos idênticos na carta. A projeção de Mercator trabalha com o sistema reticulado. Então essa alternativa também está correta. Alternativa D. Na prática, distâncias também podem ser medidas diretamente na carta náutica. Com a escala de latitude, o compasso e você mede as distâncias diretamente na carta. Alternativa D também está correta. E a última, então, as deformações nas representações das áreas e distâncias nas altas latitudes são aceitáveis. E os polos norte e sul são representados a contento. Então, as latitudes, as altas latitudes não são aceitáveis, há uma deformação excessiva e a projeção de Mercator não cobre os polos norte e sul. Então, a alternativa E é a alternativa falsa. Sobre o nível de referência das cartas náuticas editadas pela Diretoria de Hidrografia e Navegação, podemos afirmar que o que a questão quer saber, qual é o nível de redução utilizado nas cartas para poder registrar as profundidades. Então vamos analisar a alternativa A. É a média das pré-amares de quadratura
deduzidas de uma longa série de observações. Não é as pré-amares de quadratura que são a base para o uso da referência das profundidades nas cartas. Alternativa A, errada. B, é o nível médio do mar entre a pré-mar e a baixa-mar, sem o efeito de oscilação da maré. Também está completamente errada. C, nas marés semidiurnas, combinado com o nível médio do mar, fornece o nível da pré-mar e da baixa-mar. Também está errada. D, o nível de redução, NR, utilizado é o nível da baixa-mar média de Cisígia. Aqui sim, a alternativa correta. Vamos concluir aqui na E. É o valor médio de todas as marés e tem muito significado para a navegação. Não, completamente fora de propósito. Alternativa aqui, letra D. E eu aproveito antes para deixar aqui a aula onde nós falamos exatamente sobre os planos de referência de maré. Se você ainda tem alguma dúvida, ainda dá tempo de você assistir às aulas, baixar o e-book para poder se preparar melhor. Com certeza na próxima prova vai aparecer questão de maré. Dentre as publicações náuticas, assinale a que apresenta informações meteorológicas e oceanográficas de fundamental importância para o navegante, tanto na fase de planejamento como na fase de execução da derrota. Nós temos uma aula que aborda exatamente sobre essa publicação aqui no canal, que é uma fonte riquíssima de informação sobre ventos, temperatura do ar, temperatura da água, áreas de previsão, correntes e também linhas isogônicas. Essa publicação chama-se Atlas de Cartas Piloto. Alternativa correta, letra D. Não deixe de rever a aula número 11. Sobre o transponder SART, assinale a alternativa correta. Lembrando que também sobre esse assunto nós temos aqui a aula número 16, o GMDSS, onde também abordo um pouco sobre o SART. Vamos analisar as alternativas. Alternativa A. Só opera na faixa de frequência de 9 GHz, banda X de radar. Essa alternativa está correta. O SART opera na faixa de 9 GHz, 9.200 a 9.500 MHz, e gera uma resposta na tela dos radares de navios e aeronaves que estejam operando em banda X. Então, essa alternativa está correta. Vamos analisar as demais. Alternativa B, o sinal de resposta transmitido gera na tela do radar traços e pontos que significam SOS em código Morse. A alternativa B está errada. Vamos ver aqui nessa gravura que você vai entender melhor. Então, o transponder SART, ele gera na tela do radar uma linha com 12 pontos, chamada de blip code, indicando a posição do SART no primeiro ponto gerado. À medida que o navio ou mesmo a aeronave se aproxima de uma baliza SART, os pontos vão dar lugar a arcos concêntricos. Isso indica que a distância está próxima de 1 milha. E quando efetivamente chegar a uma distância menor, os arcos então tornam-se círculos. É importante também ressaltar que normalmente o SART ele deverá ficar instalado a uma altura de pelo menos 1 metro do nível do mar, num bote ou mesmo na balsa salva-vidas. Por esse motivo acompanha um bastão telescópico que é justamente para facilitar a sua instalação. Dependendo do modelo do SART, ele dará uma indicação luminosa ou mesmo sonora, alertando os náufragos sobre o contato com o radar.
Vamos voltar para a análise das alternativas. Letra C. Atualmente ainda não possui condições de ser associado ao AIS, Sistema de Identificação Automática. Essa alternativa está errada. Volto a mencionar a aula número 8 sobre AIS-SART. Alternativa D. O sistema COSPAS-SARSAT pode localizar uma emissão do SART em até 5 minutos, indicando sua localização precisa em até 10 minutos. O sistema COSPAS-SARSAT não pode localizar uma emissão de SART. O sistema COSPAS-SARSAT localiza uma radiobaliza de EPIRB que emite um sinal de socorro em 406 MHz. Alternativa E. É um equipamento secundário em importância no sistema GMDSS para localização de embarcações em perigos. Muito pelo contrário, o transponder SAT está no grupo dos equipamentos prioritários no sistema GMDSS. Portanto, aqui, alternativa correta, letra A. E assim encerro mais uma aula. Deu para perceber nessas questões que boa parte dos assuntos nós já abordamos em aulas passadas, então você tem um conteúdo bem interessante aqui no canal que vale a pena dar uma revisada nessa reta final. Desejo-lhe bons estudos, bons ventos, um grande abraço e nos vemos na próxima aula. Até lá!